Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV. É sempre um prazer entrar em sua casa através destas plataformas habituais onde nós disponibilizamos os nossos conteúdos para juntos cruzar vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias sobre a religião islâmica. Na edição de hoje não poderia ser diferente. Recebemos aqui o Ustad Yaqub Rafael, que juntos vamos falar aqui sobre o respeito aos líderes religiosos e aos nossos governantes. O que a religião islâmica ensina? Que comportamento nós devemos ter em relação aos nossos líderes religiosos? Vamos procurar, junto do nosso convidado, entender todas as nuances ligadas a este assunto, com o objetivo de mudarmos de comportamento, promovermos a paz entre os muçulmanos e não só, mas também cumprirmos com aquilo que é uma parte da adoração. Afinal de contas, Allah subhanahu wa ta'ala também chama-nos a atenção a respeitar os nossos líderes religiosos e os nossos governantes. Sem mais delongas, vou cumprimentar o nosso convidado, Ustad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e seja bem-vindo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير pela oportunidade. Em primeiro lugar, começamos em louvar Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, o sustentador de todos nós. E também saudamos o nosso nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi escolhido para nos mostrar esta orientação e também para trazermos temor para com Allah subhanahu wa ta'ala a toda a humanidade. Bom, agradecemos nós, Sheikh, por cá estar. Pode se sentir à vontade. Hoje vamos falar sobre este assunto, o respeito aos líderes religiosos. Temos acompanhado vários episódios, várias situações em que temos muçulmanos e não muçulmanos a comentarem assuntos ligados aos nossos líderes religiosos. Para início de conversa, o que a religião islâmica diz sobre o respeito que devemos ter com os líderes religiosos, a importância que estes líderes religiosos têm para nós muçulmanos, mas também como uma sociedade? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد. Realmente esta pergunta é muito interessante para nós, os muçulmanos, como os donos que fomos dados este privilégio de preservarmos a paz e a harmonia na sociedade. Realmente tem acontecido muitas coisas na sociedade ultimamente por causa destas eleições que ocorreram recentemente. Mas isso não pode trazer uma ferida na nossa crença, na nossa fé como muçulmanos. Significa que não podemos nós romper aquilo que é o decreto do Islã. Acaso não foi Allah subhanahu wa ta'ala quando diz يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção a quem é os crentes, aqueles que são muçulmanos, aqueles que têm temor para com Allah subhanahu wa ta'ala e trouxeram a fé para com seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em fazer o quê? Em obedecer primeiro a Allah, em segundo lugar, obedecer o seu mensageiro
e também os líderes nesse caso. Significa que aqui Allah trouxe uma ordem dele ser obedecido e seu Rasul. E depois de obedecer os responsáveis, os líderes nesse caso, que é se você querer romper este trato de Allah subhanahu wa ta'ala, significa que você também não obedeceu a Allah, você não obedeceu ao seu Rasul. Precisa de ver aquilo que os líderes têm nos proporcionado, têm nos aconselhado para o nosso bem. No entanto, não é ético, como muçulmanos, entrar em conflitos, entrar em momentos que podem ferir a nossa religião. Bom, temos esta resposta secundada aqui pelo versículo que partilhou do Sagrado Alcorão. Bom, falou aqui das autoridades do nosso país. Ah, Dizer que quando se fala de autoridade, temos também, para além do presidente da República, que seria a autoridade máxima do nosso país, temos os polícias, que têm uma certa autoridade, temos os ulamás, que têm uma certa autoridade, os nossos governadores e muitas outras pessoas que ocupam posição na qual foi-lhes dada uma certa autoridade. Olhar para aquilo que são os jovens muçulmanos moçambicanos atualmente, tem havido respeito com estas figuras que foram dadas uma certa autoridade. Refiro-me aqui aos nossos governantes, aos nossos ulamás, aos nossos professores, aos nossos polícias também, eles têm uma certa autoridade. E este versículo estende-se também para estas pessoas. Os jovens têm observado este respeito, esta obediência a estas figuras que foram dotadas de autoridade? Dizer que é muito preocupante daquilo que estou a presenciar. Não posso aqui querer proferir categoricamente daquilo aquilo que acontece, aquilo que eu estou a presenciar lá fora, que os nossos jovens, através da agitação, entre aspas, os muçulmanos nesse caso, através da agitação, eles começam a aderir momentos ou formas em que o próprio Islã condena. Então, nesse caso, se a pessoa é realmente muçulmana, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que tentar preservar a lei do Islã. Está em primeiro lugar. Então, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala que diz وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنكُم. Significa que Allah subhanahu wa ta'ala se ordena isso, trouxe essa lei, era para o quê? Era para Allah subhanahu wa ta'ala é o dono de tudo e enviou seu mensageiro. E este mensageiro não está entre nós. Significa que tem as pessoas que estão no lugar dos mensageiros, estão no lugar de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nesse caso são os alimos, são o governo. Então, nós, como os muçulmanos, temos a obrigação de vermos as situações que até seríamos nós a travarmos situações como estas, de modo que a paz venha a ser de forma certa e séria na nossa comunidade. Com a realização das eleições autárquicas no dia 11 de outubro, depois de começarmos aqui a ter alguns resultados do apuramento intermédio, não são resultados oficiais até o dia em que nós fazemos este programa. Provavelmente amanhã teremos os resultados oficiais ou definitivos através da Comissão Nacional de Eleições. Algumas figuras que compõem este órgão que é responsável por gerir todo este processo eleitoral são líderes religiosos e nos últimos anos temos acompanhado, já tivemos aqui o falecido Sheikh Abdul Karim, que também dirigiu esta entidade. Neste ano, ou neste ciclo eleitoral, também temos lá líderes religiosos, muçulmanos e não muçulmanos. Entretanto, tem-se julgado muito a posição destes mesmos líderes religiosos, destas pessoas na qualidade de líderes religiosos, não em função da posição que ocupam naquele órgão. Como é que está a olhar para estes comentários que têm sido feitos ultimamente, estas provocações que têm aparecido, até de muçulmanos, para com os líderes religiosos que fazem parte deste órgão? Dizer primeiro
deixar um conselho, antes de mais nada, dizer que ninguém entre nós, os seres humanos, temos autonomia de julgar. O julgamento provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, muitas das vezes acontece problemas através de calúnia, através de difamações. As pessoas preferem falar coisas que nem presenciaram, que nem sabem. Então, daí que Allah subhanahu wa ta'ala também diz: "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu", se aparecer qualquer na sua frente que vai trazer mensagem, que essas mensagens que vai contrariar, que vai criar ódio, que vai criar rancor, fatabayyanu, aí você terá que apartar na pessoa, terá que abandonar na pessoa. Por quê? Porque se você não fazer isso, a pessoa vai te trazer uma doença, vai te trazer um problema dentro do seu coração, e como se não bastasse, a causa principal será denegrir a imagem dos nossos dirigentes e também romper a própria paz. Porque quando você denegra a imagem dos nossos líderes, o que vai acontecer? As pessoas vão entrar em pânico, as pessoas vão entrar em conflito, as pessoas vão entrar em problemas. E isso vai criar o mal-estar na sociedade, e nós não teremos como adorar Allah subhanahu wa ta'ala de forma tranquila enquanto o mundo não estiver de boa forma. E nestas situações, como é que é tratado este assunto? O que é que o Islã, o que é que o Corão e a Sunna dizem a respeito da penalização para estas pessoas que nestas situações acabam perdendo respeito com os nossos líderes religiosos, acabam promovendo estas ações? Acabou aqui falando que muitas das vezes até acaba sendo difamação ou calúnia destas mesmas figuras. Como é que o Islã penaliza as pessoas, não é, nestas circunstâncias? Pois. Bem, em primeiro lugar, nós, como os muçulmanos, temos duas fontes fundamentais, que é Kitabullahi wa Sunnah. Que daí que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do din, a respeito da vida total, que voltem para quê? Para Allah subhanahu wa ta'ala ou o seu mensageiro. Por quê? Porque é através destes meios que nós vamos dar a solução. Uma das soluções é de trazermos à sociedade, ensinarmos aos nossos jovens um Islamo real. Porque as pessoas abraçam o Islamo hoje, quer se titular, que percebe melhor o Islamo, e como se não bastasse, aí entra em conflito com os álимos e entra em conflito com o governo, cria muitos problemas. Portanto, a preocupação maior dos nossos álимos deveria ensinar à sociedade uma aqida sahiha, uma crença verdadeira, de modo que as pessoas venham perceber o que é isso do Islã. O Islã é dinul wasat, é um din que está no meio, não pode acelerar e nem pode fracassar. Você não pode, também não pode inventar alguma coisa. Então, se os nossos líderes começarem a ensinar à sociedade um Islã real, acredito que vão tentar minimizar estes problemas. Bom, Gustavo, somos ensinados que devemos obedecer os nossos líderes religiosos, devemos obedecer às nossas autoridades como um país, conforme este versículo que nós fomos repetindo ao longo da nossa conversa. Como é que os líderes religiosos, vocês como pessoas dotadas de conhecimento, podem espalhar este conhecimento, passa aqui a repetição, para nós como povo, como sociedade, uma vez que estamos aqui a dizer que a falta de conhecimento é que está a levar as pessoas a chegarem a este ponto em que desobedecem às nossas autoridades, aos nossos líderes religiosos. Como é que nós podemos fazer chegar este conhecimento? Bem, sim, a preocupação maior deve ser o quê? Deve ser focarmos nas madrasas, focarmos
nos imamos. Os imamos devem promover uma palestra, devem promover os ensinamentos que têm a ver com o Tawhid. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nas madraças, temos que ensinar às nossas crianças o que é isso do Tawhid, o que é isso da Aqida Sahiha, o que é o Ma'na La ilaha illallah, qual é o shurut La ilaha illallah, qual é arkan La ilaha illallah. Então, se isto acontecer, é aí onde nós vamos conseguir edificarmos o Islã de forma forte e teremos futuros muçulmanos que irão obedecer os princípios de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah, o Ustad Yaqub, que é o convidado no programa Entre Nós de hoje, onde falamos da necessidade de respeitarmos os nossos líderes religiosos e os nossos governantes, como manda o Sagrado Alcorão e a Sunna de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vamos observar um curtíssimo e brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais assuntos, mais conhecimento aqui a ser deixado ficar pelo nosso convidado e, claro, sobre este assunto a ser abordado entre nós muçulmanos. Até já. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados. Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós e hoje recebemos o Ustad Yaqub Rafael nesta edição em que falamos do respeito aos líderes religiosos e aos nossos governantes, procurando lembrar os nossos irmãos aquilo que são os mandamentos do Alcorão e da Sunna em relação a estas figuras. E na nossa primeira parte nós destacamos aqui a importância do conhecimento, da aquisição de conhecimento para ultrapassarmos estes problemas que verificamos atualmente, com destaque para este não respeito aos nossos líderes religiosos e aos nossos governantes. Ustad, falámos aqui, destacamos a questão do Aqida. Dissemos nós que este problema estaria a ser causado pela falta de Aqida. Esquecemos aquilo que foi o Aqida ensinado pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que forma podemos mudar esta situação? Bismillahirrahmanirrahim. Sim, nós, essa preocupação deve ser aquela preocupação que teve o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em primeiro lugar, ele lutou mais na parte de Tawhid, na parte de Aqida Sahiha. Então, nós também, que somos seguidores, temos a obrigação de mantermos isso, de trazermos, de recuperarmos o Tawhid. Para quê? Para a camada islâmica, de modo que eles venham a obedecer os princípios de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só, as pessoas conseguem hoje se rebeliar contra os seus governantes, conseguem manifestar contra os seus governantes. Por quê? Porque as pessoas não sabem realmente o que é isso do Islã, o que é que o Islã permite, o que é que o Islã condena. Então, se nós formos a estudar este aqida, esse tawhid, nós iremos perceber da melhor forma e vamos lidar bem na sociedade como o Islã recomenda. E tem acontecido muitas coisas, como difamação das pessoas. As pessoas são difamadas, as pessoas estão denegridas suas imagens. Por quê? Porque também as pessoas não conseguem. Porque a Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Que um verdadeiro crente é aquele que faz o quê? Aquele que é livre em fazer o quê? Em trazer tranquilidade para o outro, através, não prejudicar o outro com sua mão,
nem com a sua língua. Mas nós temos essa prerrogativa de denegrirmos alguém, temos essa forma de falarmos mal de alguém, difamarmos alguém, sem prestarmos conta, sem sabermos que Allah subhanahu wa ta'ala nós iremos prestar conta nisso. Então, se a pessoa tiver esse tawhid, a pessoa ficará moderada, a pessoa vai saber o que está a fazer realmente como muçulmano. Bom, nós chamamos aqui a atenção aos muçulmanos, vamos dizer, do ponto de vista da sociedade no geral, não é? Mas em relação aos nossos líderes, qual é o apelo que fica? Já chamamos a atenção à sociedade que existem formas próprias para resolver uma determinada situação que envolve o nosso líder religioso ou o nosso governante. E em relação ao líder religioso, em relação ao governante, quais são os ensinamentos, que cuidados ele deve ter para que não se chegue a esse ponto em que haja, por exemplo, uma rebelião por parte do povo, da sociedade? Bem, realmente os nossos líderes, os nossos imãs, o nosso governo tem que se preocupar mais neste ponto. Porque a Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Ju'ila al-imam liyutimma bihi." O imam, o líder, foi colocado para quê? Para ser seguido. Mas para ser seguido nas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Para ser seguido nas coisas que vai criar um desenvolvimento para a comunidade. Então, as pessoas, os líderes, nesse caso, têm que se preocupar em implantar este tawhid para que os jovens aprendam, para que os jovens tenham esse tawhid, essa aqida sahiha, para que não venham a ir contra os seus líderes, para que não venham a ir contra os seus imãs. E como é que nós podemos resolver estas situações? Como é que nós podemos alcançar aos nossos líderes? Quais são os mecanismos que foram legislados pelo Corão e pela Sunna? Por exemplo, queremos deixar ficar uma orientação, uma crítica aos nossos líderes, aos nossos governantes. Como é que nós podemos chegar a eles sem estarmos numa situação de falta de respeito ou de desobediência àquilo que é o ensinamento do Alcorão e da Sunna? Bem, em primeiro lugar, é o da'wa. O fogo principal é o da'wa. E o da'wa tem várias formas. O da'wa pode ser feito através da aprendizagem. Você se preocupar mais as pessoas a aprender. O nosso foco principal é nós termos preocupação. Quando temos madraças, essas madraças, quais delas, o que estão a dar lá, o que estão a ensinar? Se realmente ensinam a aqida sahiha ou não? A nossa preocupação maior é o quê? As pessoas lutam mais para o quê? Decorar o Corão. Alhamdulillah é uma coisa boa. E, alhamdulillah, eu também passei por aí, memorizei esse Corão, alhamdulillah. Mas isso não é o primeiro ponto. O primeiro ponto não pode ser só saber o Corão, não. O primeiro ponto é plantarmos o tawhid para as crianças. As crianças é através do tawhid que vai lhes perceber, que vai lhes fazer perceber o que é que o Corão está a dizer. Porque o próprio Corão diz: "Afalá yatadabbaruna al-Qur'an." Por falta de má percepção, ou por causa de existir má percepção do próprio Corão, nós podemos encontrar alguns hufados que contrariam o que o Corão diz. O Corão proíbe a prática do adultério. Você pode encontrar um hufad que comete isso. O Corão proíbe a prática da idolatria. Você pode encontrar um hufad que comete a idolatria. Então, essas coisas todas, se nós formos a ensinar aos jovens o que é tawhid, o que é a aqida sahiha, as pessoas sempre vão se controlar por si só. Olha lá, nós temos que voltar na história. A Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ficou em Meca, aquele povo era um povo muito rebelde. O povo árabe era muito rebelde. Mas quando a Nabi sallallahu alaihi wasallam recebeu a mensagem, começou a difundir esse tawhid, veja o que aconteceu. Todos eles eram alcoólatras. Eles bebiam mais. Mas quando a Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: olha, chegou a ordem de que vocês não podem mais beber. O que aconteceu? Eles foram quebrar tudo. Porque
não era o Corão, era o Tawhid que eles tinham. Qualquer mensagem que vinha do Corão, eles colocavam em prática, eles respeitavam isso. Logo, o Islã começou a desenvolver e as pessoas começaram a progredir até nós encontrarmos o Islã. Se o Islã, os Sahabas tivessem pego como nós estamos a pregar hoje, acredito que nós não íamos encontrar. Então, os Sahabas tiveram esse imã não porque eram pessoas diferentes que nós, não. Mas sim foram pessoas que aprenderam Tawhid e puseram em prática. Gustavo, temos o conhecimento, temos o Alcorão, temos a Sunna, que já trazem este Tawhid, como ele deve ser observado, e outros ensinamentos importantes para uma sociedade que seja harmônica. Mas não temos estes comportamentos, as pessoas não estão a seguir estes mesmos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que é que estaria a falhar? Porque existem estes conhecimentos. Vocês, como Estado, têm feito chegar esta informação às pessoas, mas não estamos a seguir. O que é que está a falhar? O que está a falhar, primeiro, é a falta do próprio, a própria figura, o próprio assunto, o próprio fruto do quê? Do Tawhid. Isso cria o quê? Cria grupos dentro do Islã. Porque as pessoas não percebem que o Tawhid, cada um pensa que eu sou o fato de dizer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, prontos. Ali termina por ali. Mas se você for a procurar saber, a pessoa que comprou o seu terreno, que é para construir sua casa, e foi lá deixar, tem seu terreno, e foi deixar lá o quê? A areia e pedrinhas, prontos. Sentou. Significa que já está em casa? Creio que não. Então precisa do quê? Precisa de mais alguma coisa para surgir o próprio edifício. E para nós construirmos o Islã realmente, é só focarmos no Tawhid. Nós encontramos muçulmanos que vivem ao contrário do que o Islã diz. Mas o fator principal é isso. Encontramos muçulmanos que até agora acham que o profeta Muhammad sallallahu está com ele. Então, isso por causa da crença, por causa da aqida que está a falhar. E o que é que precisamos fazer para termos uma sociedade que tenha aqui o aqida e automaticamente, tendo esta aqida certo, poderemos estar numa situação em que conseguimos respeitar os nossos líderes religiosos, respeitar os nossos governantes em função daquilo que forem dizer, claro que esteja de acordo com o Alcorão e também a Sunna. Sim, o que temos que fazer em primeiro lugar, antes de ensinar alguma coisa, nós temos que ensinar a aqida sahiha. Antes de ensinar outra coisa, o primeiro passo tem que ser, principalmente para as crianças. Principalmente para as crianças. As crianças devem conhecer a aqida, devem conhecer Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma' wa Sifat. Conhecer essas coisas, conhecer Arkan al-Iman, conhecer Shurut la ilaha illallah, conhecer Arkan la ilaha illallah, conhecer Ma'na la ilaha illallah. As crianças devem conhecer isso. Só assim é aí onde nós vamos conseguir obedecermos, é aí onde nós vamos conseguir chegar num nível tão avançado em termos da própria crença. Jazakallah, Ustav Yaqub, considerações finais e também os seus salames para quem vão. Sim, em primeiro lugar, queria saudar aos meus estudantes que nessa ocasião estão a assistir, inshallah, e dizer que parabenizar, dizer que continuem a procura sempre do Tawhid. É só com o Tawhid que vai vos tirar da escuridão. É do Tawhid que vai vos mostrar um Islã real. E dizer que nós temos grupos dentro do Islã. Então, se você não conhecer Tawhid, esses grupos sempre vão vos convencer e vão ser conotados com outro grupo, enquanto o Islã é um, e aquele que deixou o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e é interessante isso, e também
aconselhar aos colegas, aos outros imamos, que vamos até nos mímbares, nós tínhamos que pelo menos ficarmos durante um ano, reservamos metade do ano só falarmos do Tawhid. No Mimbar, ensinarmos as pessoas a falarmos do Tawhid. Nas madraças, ensinarmos as crianças a ensinar Aqida. O que é o Aqida? O que é Tawhid? O que é Tawhid Rububiyya? O que é Tawhid Uluhiyya? Isso tudo as crianças conhecermos, as crianças puderem conhecer, de modo que venha o Islã a crescer. Jazakumullah khair. Estas foram as palavras do nosso convidado nesta edição, em que estivemos a falar do respeito aos líderes religiosos e aos governantes, e chamamos o nosso convidado aqui, trouxe este ponto que há necessidade de adquirirmos o conhecimento, particularmente da crença certa, e é esta falta de crença que por vezes leva-nos a estas situações de desrespeito aos nossos líderes religiosos e aos nossos governantes, sem esquecer que já foi deixado claro no Sagrado Alcorão esta orientação que devemos sim seguir as ordens de Allah, do nosso mensageiro e também dos nossos líderes religiosos. Voltamos numa outra oportunidade, foi um prazer trabalhar para si e, claro, com mais um assunto que deve ser analisado entre nós. Oh